massas, né? Os tipos de massa, métodos de massas para bolo, tá? Eu preciso conhecer os métodos das massas para eu poder escolher a massa ideal para o meu bolo, tá? Então isso é muito importante. E o que me preocupa muito é que o tempo vai passando e eu vejo que muita gente tem essa dúvida. Muita gente mesmo. Então eu não posso ignorar isso. Então vamos lá, vamos falar sobre métodos de massas para bolo. Primeiro, eu quero falar para você sobre o método espumoso, tá? O que é o método espumoso? O método espumoso, geralmente não, em todas as vezes eu uso para massas leves, massas que a base é de pão de ló. Tá? Então você já deve ter ouvido o termo massa estruturada, né, e massa leve, né, ou massa pesada e massa leve. Então é exatamente isso que a gente vai falar agora, tá? E quando eu tenho uma massa leve, eu parto desse princípio aqui, ó, do método espumoso. E o que é esse método espumoso? Esse método espumoso, ele acontece com a aeração dos ovos. Geralmente eu bato os ovos com açúcar ou eu bato as claras em ponto de neve. O que vai acontecer com esses ovos quando eu bato eles muito bem? Vai acontecer ali uma fermentação, uma reação mecânica, né? Eu vou bater tanto que eu vou incorporar ar nesses ovos, né? E esse ar vai ajudar no crescimento do meu bolo. E, consequentemente, vai deixar um bolo mais leve, um bolo mais macio. Geralmente, quando eu uso esse método espumoso, eu não uso fermento em pó, porque eu vou esperar esse volume dos ovos que vai me auxiliar no crescimento do bolo. Então, por exemplo, um pão de ló tradicional, quais são os principais ingredientes dele? Farinha, açúcar e ovos. E mais nada. É só isso mesmo, não vai fermento. Então eu bato esses ovos, geralmente com açúcar, e depois eu incorporo a farinha de trigo. Com isso, eu tenho um bolo super fofo, né? Um volume bem grande por conta dessa aeração dos ovos, né? Por bater muito bem esses ovos. Então é isso que vai dar crescimento no meu bolo pão de ló. E na família do pão de ló, que é o método espumoso, eu também tenho a genoise e tenho o chiffon. Qual é a diferença do pão de ló, genoise e chiffon? Vamos lá. Lembra que eu falei que pão de ló basicamente é farinha, açúcar e ovos? Pois é. Genoise é o mesmo pão de ló, só que com uma adição de manteiga derretida. Mas presta bem atenção, não é uma quantidade de manteiga que eu uso numa massa amanteigada, tá? É uma proporção bem menor, mas é uma gordura. E essa manteiga da genoise, geralmente, ela vai derretida para a massa do meu bolo. Ou uma manteiga clarificada, que nós chamamos, que é aquela manteiga que você prepara, coloca numa panela, num foguinho bem baixinho e deixa ali, ó, por muito tempo, né? E ela vai formando uma natinha por cima. Você retira aquele resíduo, aquela natinha, e o que sobrou ali é a parte pura da manteiga. Então, geralmente, a genoise ela é feita com essa manteiga, tá? Então, é o pão de ló com adição de manteiga. É uma massa maravilhosa para você fazer rocambole, porque é uma massa elástica. Ela é maleável, então você consegue enrolar um pão de ló com ela, tá? Da mesma família do pão de ló também, nós temos a massa chiffon, que inclusive eu já ensinei vocês a fazerem uma massa chiffon, né? E quem não assistiu ainda vai lá no IGTV que tá lá. E o chiffon nada mais é do que a massa também de pão de ló, só que com adição de óleo, então é outro tipo de gordura, né? E é uma massa um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais rica. No caso da minha massa, por exemplo, além do óleo, vai amido também. E com isso eu mudo um pouquinho a textura da minha massa. Mas não deixa de ser uma massa leve da família do método espumoso. Porque todas essas massas aqui, pão de ló, genoise e chiffon, eu preciso começar a fazer essa preparação por esse método aqui, ó, método espumoso, tá? Então não esqueçam disso.
O método, ele compromete diretamente na qualidade da massa. Então não pense que só é o balanceamento dos ingredientes, não. Hoje de manhã eu ensinei para vocês em relação à proporção. Eu falei aqui um pouquinho, eu vou continuar falando do chiffon, tá? Mas basicamente eu falei das 3 massas no método espumoso. A Francilânia perguntou, se colocar a margarina derretida por causa do calor na massa manteigada, vai ter alguma alteração na receita? Não é margarina, manteiga derretida na massa manteigada, não. É manteiga derretida na genoase, que é uma quantidade bem menor do que numa massa manteigada, não vai ter alteração nenhuma. Pelo contrário, ela tem que entrar derretida para que eu consiga homogeneizar tudo, tá? Todo mundo entendeu aqui a família do método espumoso? Tá? Então, lembra sempre disso. Método espumoso, eu crio uma ação mecânica dos ovos, né? Que aquilo ali vai criar um volume e isso vai fazer com que minha massa cresça e se desenvolva e com isso eu tenho um bolo bem fofinho, bem levinho. Quando que eu vou usar uma massa no método espumoso? Geralmente para bolos baixos, tá? Para bolos que eu não preciso de uma estruturação. E geralmente a regra é muito básica: massa leve com recheio leve, massa estruturada com recheio estruturado. E o que isso significa? Que tipo de recheio então eu vou usar com as massas do método espumoso, que é uma massa leve? Mousses, cremes, geleias. Na massa de pão de ló, faz diferença se usar água ou leite na preparação? Faz diferença. Você pode substituir um pelo outro, só que você tem que entender a função de cada ingrediente. Qual é a diferença entre a água e o leite na minha massa? A água é só um líquido e ponto final, sem sabor, sem proteína, sem gordura, sem nada. Já o leite, além de ser um líquido, tem proteína, tem gordura, tem sabor, entendeu? Então vai fazer diferença sim. Poder você pode trocar, porém você sabe que vai ter uma diferença de uma massa para outra. A Alice está dizendo que ela fez a genoase 2 vezes, mas ela não gostou porque ficou com um cheiro de ovo. E aí tem uma outra pergunta, justamente relacionada a isso, perguntando se elas ficam com cheiro de ovo. Não, elas não ficam com cheiro de ovo desde que você escolha ovos frescos, tá? O grande vilão aí, o grande problema de ficar com cheiro de ovo na massa é você comprar um ovo que já está envelhecido e você não bater o suficiente. Então, se você comprar um ovo bem fresquinho e bater suficiente, o que é bater o suficiente? Até triplicar de volume, você não vai ter cheiro nenhum de ovo na sua massa, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Pão de ló, digamos que é aquela massinha sem gracinha, que não tem gosto de nada, né? Mas em algum momento você vai querer fazer uma massinha de pão de ló para montar alguma sobremesa, porque o pão de ló a gente usa para vários tipos de sobremesa que não necessariamente precisa ter um gosto, né? Para que fique evidente ali. Genoise já é uma massa um pouquinho mais enriquecida, que tem a manteiga. Então, tudo que tem manteiga, eu tenho um ganho no sabor também, né? Agora, chiffon é uma das massas mais usadas da família do método espumoso. Por quê? Porque o chiffon tem uma estrutura para você fazer naked cake, para você fazer bolo com pasta americana, tá? É um bolo que aceita bem você prensar ele e é um bolo muito úmido. Então, diferente do pão de ló e diferente da genoise, o chiffon ele é bem mais úmido dessa família do pão de ló, tá? Agora, para os bolos que eu faço, bolos que tem mais ou menos 15 centímetros de altura, ou bolos de altura dupla, ou bolos de andar, aí sim, eu não vou usar nenhuma dessas massas. Aí eu vou para a família da massa manteigada, que é o método cremoso, tá? Que eu já vou falar para vocês sobre esse método cremoso. Mas antes de falar do método cremoso, deixa eu mostrar algumas massinhas aqui para vocês. Ó, eu quero começar exatamente pela família do pão de ló, que é o que eu mostrei que eu expliquei para vocês agora. Ó, tem essa massinha aqui. Gente, ó, olha como ela é fofa.
ela é muito fofa, ela é muito levinha, dá até medo de quebrar ela todinha quando eu pego, ó. Ela não tem estrutura, tá? Deixa eu cortar ela aqui para você ver como que ela tá aqui por dentro. Essa aqui que eu fiz é a massa chiffon, tá? Da família aqui do pão de ló. Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Ver se dá para você ver, ó. É uma delícia, é super levinha, tá? Mas é um bolo que não tem tanta estrutura. Isso significa que é um bolo que recebe melhor calda. Então é aquele bolo que eu consigo deixar mais molhadinho, tá? Então, ó, deixa eu até partir aqui para você ver, ó. Fabi, a Davi Romãos perguntou, mas todas essas massas eu posso saborizar com raspas ou frutas cítricas? Pode, raspas não altera em nada, tá bom? A estrutura do bolo, então você pode saborizar sim. Bom, então, ó, tá vendo como ela é molinha? Ó, bem molinha e chega a ser elástica porque vai o óleo na massa, ó. Dá pra ver? Agora, eu quero pegar aqui uma massa, não, essa daqui eu vou pegar depois. Deixa eu pegar a manteigada aqui. Essa daqui já é a massa amanteigada, do método cremoso, tá? Que eu já vou explicar esse método cremoso para vocês. Deixa eu tirar aqui essa tampa. Já tem uma pergunta aqui sobre a massa amanteigada. Tá. Fabi, a massa amanteigada é mais difícil de ficar um bolo molhado? Comparando com o pão de ló tá? Porque a massa amanteigada, ela não penetra muito a calda. Então, você trabalha com uma quantidade menor de calda. Se você exagerar na calda, você quebra toda a estrutura da massa. Olha como ela é uma massa mais firme. Ó. Essa daqui é a base de manteiga, tá? É, como eu falei para vocês, a massa manteigada. Como que ela vai se comportar? Aqui ela está em temperatura ambiente. Então, aqui, ó, ela tá macia. Por mais que ela não esteja tão fofa, ó, quanto essa massa aqui, que é um pão de ló, mas ela está fofa. Se eu levar essa massa para a geladeira, essa massa vai ficar dura imediatamente, porque ela vai se comportar exatamente como a manteiga se comporta, né? Temperatura ambiente está molinha e na geladeira vai endurecer, tá? Então a massa amanteigada se comporta da mesma forma. E é uma massa que ela é muito rica no sabor, né? Porque tem manteiga, além de ser uma massa mega estruturada para qualquer bolo alto, porque já que ela fica dura na geladeira, eu consigo fazer ela na altura que eu quiser, porque ela suporta, tá? Então, na verdade, essa massa amanteigada é a que eu uso, né, nos meus bolos, porque meus bolos são todos altos, tá? Deixa eu falar sobre a massa amanteigada e o método que nós usamos nela, tá? Que é muito importante você fazer corretamente o método, porque não adianta nada eu preparar uma massa amanteigada e não preparar a forma correta de fazer essa massa, tá? Porque isso altera na textura e na estrutura da massa. Bom, então vamos falar sobre o método cremoso, que é da massa manteigada. O método cremoso, geralmente você bate a manteiga com açúcar. Quando eu falo bate primeiro os ingredientes tal, eu falo para você bater muito, porque esses primeiros ingredientes que são batidos, eles são responsáveis pelo crescimento da tua massa. Então não adianta você colocar lá no bol da sua batedeira a manteiga e o açúcar e dar uma leve misturadinha e prosseguir fazendo a massa, porque não é assim que faz, tá? Então você bate açúcar com manteiga bastante, até aquele creme ficar esbranquiçado, né? Ficar um creme fofo. E aí depois disso você adiciona todos os líquidos e a farinha de trigo você mistura na mão por último, tá? Então a farinha de trigo você não bate, você só mistura na mão. Eu não posso bater muito a farinha para não desenvolver o glúten, tá? Então o método cremoso, ele parte desse princípio, de fazer um creme, né? Que é a base, que é o começo, para depois colocar o restante dos ingredientes. Existe um outro método que está na família do método cremoso que se chama método reverso, tá?
Por que da família do método cremoso? Porque é também um bolo de massa amanteigada, também é um método cremoso, mas a forma de fazer é como diz o nome, é reverso. Então, o que eu vou fazer nesse método reverso? Em muitas receitas da massa amanteigada, você consegue fazer exatamente com a receita da massa amanteigada, mudando o método para reverso, tá? O que você vai fazer? Você vai bater primeiro a manteiga com a farinha de trigo. E é o batedor raquete, não é o batedor globo. O batedor também altera muito aí na estrutura da sua massa, tá? O batedor globo, ele vai incorporar ar. E o batedor raquete, ele vai misturar só. E o que acontece? Eu bato no método reverso a farinha com a manteiga. E vai virar uma massa tipo uma farofa. É isso que vai virar, uma farofa. E por que eu faço isso? Porque eu estou encapando todos os grãozinhos de farinha de trigo com essa gordura da manteiga. A intenção é essa. E aí só depois disso, separadamente ali, eu misturo os ovos, os líquidos, né? Todo o restante dos ingredientes, jogo na minha batedeira e misturo com essa farofa. E por que eu faço isso? Porque quando eu encapo a minha farinha de trigo com essa gordura, eu impeço essa cadeia de glúten de se desenvolver. É como se ela tivesse ali impermeabilizada. Então, com isso, eu tenho um bolo bem mais fofinho, bem mais macio. E aí você me pergunta, Fabi, mas o que me levaria a fazer um bolo de método cremoso no método reverso? É justamente a textura da massa. A massa do método cremoso é uma massa mais fofinha. A massa do método reverso, apesar de ser uma massa fofa, comparando com o método cremoso, ela é um pouco mais densa. Então, varia muito, né, a forma com que você vai querer usar o seu bolo. Por exemplo, tem pessoas que fazem bolo esculpido, sabe? Que você corta o bolo num formato de alguma coisa, você vai esculpir mesmo a massa do bolo. Geralmente, as pessoas usam o método reverso para esse tipo de bolo, tá? Então, é exatamente isso. Método reverso e método cremoso é a mesma massa amanteigada. A Raquel Dantas está perguntando se ela consegue fazer um naked cake de 3 andares com massa amanteigada. Ó, consegue. Consegue, mas aí entra numa outra questão. Você pode fazer quantos andares você quiser, desde que você faça a estruturação correta. O que é a estruturação correta? É aquela estrutura que eu já ensinei vocês com aquele caninho de sustentação. Então, se você fizer com o caninho de sustentação, você faz quantos andares você quiser, tá? E dá para fazer com massa amanteigada sim. A Valmira está perguntando, Fabi, qual seria a massa ideal para bolo caseirinho? Pois só vejo receita com óleo. Antigamente não se usava óleo, minha avó fazia com manteiga. É o que eu vou entrar agora. Agora eu vou falar para vocês sobre o método direto, que também é conhecido como método de adição, tá? Geralmente, o método direto, conhecido também como método de adição, é esse bolo que a gente coloca tudo na vasilha e mistura. E na maioria das vezes, essas receitas elas vão óleo, porque é uma massa que não precisa desse batimento da manteiga para criar ar, não precisa de nada disso. E é uma massa que precisa de gordura e é uma massa que precisa ser úmida. Então eu consigo tudo isso com óleo, tá? Em alguns casos, esse método direto ou por adição, ele é feito também no liquidificador. Só que você não bate a farinha no liquidificador para não desenvolver o glúten, tá? Então, por exemplo, um exemplo clássico é o bolo de cenoura. O bolo de cenoura você tem que bater no liquidificador a cenoura, né? O cenoura, o óleo e o açúcar, se não me engano, o açúcar. Por quê? Porque a cenoura não tem como você misturar, você tem que bater para ela triturar, né? Para ficar líquida ali. Então, e numa vasilha, num bowl, você mistura os ingredientes secos e tá tudo certo, e mistura tudo, tá pronto, tá? Deixa eu ver outro tipo de bolo. Bolo de milho, bolo de fubá, é tudo método direto. Ou eu uso o liquidificador, ou eu misturo tudo na mão e tá tudo certo, tá? Então, esse é o método direto e método por adição.
Geralmente é uma gordura derretida. Então, como alguém perguntou aí, né, se poderia usar manteiga derretida, porque antigamente alguém fazia, é exatamente isso, né? Tem receitas que vão óleo e tem receitas que vão manteiga derretida, mas eu não preciso de nenhum processo. É só misturar tudo e tá tudo pronto, tá? Então existe esse método também e ele também é muito usado principalmente nos bolos caseirinhos. É um bolo que é úmido, é uma massa que contém gordura, porém não é uma massa estruturada para a gente rechear e fazer bolos tão altos. Não. A cozinha da Nelly perguntou, então a diferença entre o pão de ló e o chiffon é basicamente o óleo. Não, é o óleo. É o óleo. A diferença do pão de ló com o genoise é a manteiga e a diferença para o chiffon é o óleo. Então é sem gordura, com manteiga e com óleo. Essa é a diferença então, tá? E a massa chiffon, ela é macia e úmida ou ela é um pouco mais seca? Ela é macia e úmida. Lembra que eu falei da função do óleo, da gordura na massa? A gordura em estado líquido, ela traz umidade para a massa. Então, por isso que a massa chiffon aqui é a massa mais úmida que nós temos da família do pão de ló. Gente, existe uma diferença entre massa base de óleo e massa com adição de óleo. Presta bem atenção. Aqui na família da massa do pão de ló, aqui na massa chiffon, eu vou usar uma proporção bem pequena de óleo comparando a uma massa estruturada, tá? Só para dar um exemplo aqui para vocês, pelo amor de Deus, não vão seguir essa receita, porque eu vou falar meio aleatório, tá? É só um exemplo. Digamos que numa massa aqui do método, da família do método cremoso, eu usei aqui 150 ml de óleo, por exemplo, tá? Aqui no pão de ló, vai no máximo 50 ml de óleo. Então, olha a diferença de proporção aí, tá? Então, aqui é uma massa super leve que vai óleo e aqui é uma massa estruturada que vai óleo, tá? Essa é a grande diferença. Deixa eu mostrar para vocês aqui a textura dessa massa. A massa à base de óleo, ela fica um pouco mais clarinha, né? Ela fica mais densa, mas ela fica mais úmida também. A Cíntia Marques está perguntando se o pão de ló pode ser feito bolo de andar. Pão de ló, Cíntia, eu sou da seguinte opinião. Eu acho que você pode tudo, tá? Só que você tem que ter bom senso. Então, quantos andares são esse bolo? Vale a pena arriscar e fazer uma massa super levinha? Então você tem que colocar tudo isso na balança para ver se vale a pena. Eu, Fabi, não faria, tá? Mas aí sou eu. Se você falasse para mim, Fabi, eu quero um bolo de 3 andares, mas eu quero massa de pão de ló, eu falaria para você, desculpa, mas não dá. Não dá. Eu posso fazer um bolo com massa estruturada de andar para você. Se você quiser um bolinho pequenininho, pão de ló, eu faço também. Agora, o bolo de andar com massa de pão de ló é arriscar muito o pescoço, tá? Gente, essa massa à base de óleo, o que acontece? Ó, no tocar, eu já consigo sentir. Olha como fica meu dedo. Ó. Olha como tá brilhosa a minha mão. Né? Então, ó, o óleo está muito presente e eu tenho que tomar um cuidado a mais com essa massa, tá? A massa base de óleo eu preciso saborizar, porque a massa manteigada ela já é saborosíssima por conta da manteiga. Agora a base de óleo precisa de algum agente aqui saborizante para ajudar aqui, né, no sabor dela, tá? Porque ela não é uma massa tão saborosa, tá? Ela é úmida. Super úmida. Então, uma massa dessa aqui eu nem preciso me preocupar em encharcar de calda, porque ela por si só já é úmida, tá? Então, tem suas vantagens e suas desvantagens, vocês que vão avaliar. A coloração dá para ver que tá uma mais escura, aqui do lado, ó, uma mais escura e uma mais clara? Essa aqui mais moreninha, ela é com manteiga e essa daqui é com óleo. Então, olha aqui como que muda na coloração da massa, quando ela é com manteiga e quando ela é com óleo, tá? Essa é uma das características. A massa do meu bolo fica mais bronzeadinha, ó, com manteiga, tá? Do que com óleo.
ok? Agora, de textura, essa massa aqui à base de manteiga, ela é bem mais sequinha, e essa aqui, ó, quando eu coloco o dedo, eu já sinto aquela oleosidade nela, tá? Bom, então aqui basicamente eu tenho a massa manteigada e a massa à base de óleo. E eu vou dar uma sugestão para você que tem dúvida de qual massa usar nessa família das massas do método cremoso, né? A massa mais amanteigada. Pega a sua receita da massa manteigada e substitui a manteiga por óleo, na mesma proporção. Pode substituir, vai. Tô autorizando você. Substitui e você vai ver a diferença de uma para outra, tá? A mesma receita. E aí você vai escolher a qual você prefere trabalhar, tá bom? Ó, eu preciso dar uma dica aqui muito importante para vocês também. Tem uma pergunta interessante aqui. Pode fazer. De cores. Fabi, no seu cardápio, você variava muito os tipos de massa? Variava, só que assim, não variava de receita, variava de variações. Por exemplo, eu sempre tive a massa... troquei a de óleo. Eu sempre tive a massa manteigada e suas variações. Então, eu não tinha receitas diferentes de massa, não. Era uma única massa de frutas vermelhas, de pistache, agora a gente tem de mocatino, né, que tá lá no curso, de nozes, de avelã, de cacau, enfim, são vários sabores, mas a base é uma só. Para quê? Para não me dar trabalho, né? Aí um cliente pede um sabor, outro cliente pede outro sabor. Já pensou se eu for fazer receitas diferentes? Né? Eu acabo não conseguindo otimizar meu tempo. Então a base é uma, só que eu acho que é importante você dar essa opção de variações. Sabe por quê, gente? Porque assim, é opinião minha, tá? Para vocês terem uma ideia, eu fiz o bolo para o casamento do meu filho, olha o sabor que eu fiz. Eu fiz a massa marble, que é aquele marmorizado, metade baunilha, metade mocatino, então teve aquela mistura de chocolate com café e baunilha. Fiz um recheio trufado de maracujá e fiz um buttercream de limão siciliano. Olha a mistureba! Pensa num sabor maravilhoso desse bolo. Foi irresistível. Todo mundo que comia o bolo ficava alucinado. Agora, você quer que seu bolo seja igual de todo mundo? Um bolinho comum, né? Que todo mundo já está acostumado? Massa manteigada, brigadeiro, massa manteigada e brigadeiro, massa manteigada e brigadeiro. Sabe? Então, vamos inovar, né? Vamos oferecer, né, bastante alternativa aí, essas variações que vai fazer diferença no seu cardápio, tá bom? Fabi, algumas pessoas falaram que a massa delas fica esfarelando. Boa! Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu acho tão engraçado que as pessoas vêm com umas teorias assim muito loucas, né? E eu fico viajando na teoria das pessoas, mas enfim, né? Eu já falei para vocês que a nossa cozinha é laboratório. Então não adianta você, eu acho que é por isso, eu acho, não tem nada que achar. Você tem que ir lá na cozinha e fazer para testar e ver o que acontece. E nos meus testes eu percebi o seguinte, a massa ela esfarela quando ela passa do tempo que ela tem que ficar dentro do forno. Então, por exemplo, você olhou lá no seu forno, o seu bolo tá assadinho, você tocou aqui em cima, tá firme, tá assadinho, não tem por que ele ficar lá dentro do forno. Tem gente que sabe o que faz? Desliga o forno e deixa a massa lá. Pode ter certeza que essa massa vai esfarelar. Então, a massa esfarela não é nada de elaboração errada da receita, quantidade errada, não tem nada disso. É excesso de forno, tá? Então, outra coisa que a gente precisa falar que é muito importante. Gente, tá vendo essa barriguinha aqui? Ó, dá para perceber? A gente vai ter que fazer uma lipo aqui, né? Pois é. Eu detesto essa barriguinha, porque eu acho que isso daqui é um desperdício absurdo no bolo. Até que essa tá um pouquinho menor, mas é que eu tava tão acostumada que meus bolos não tinham barriga, né? Meus bolos já saíam todos sarados de dentro do forno, né? Retinhos, que eu estranhei quando olhei esse daqui. Mas por que esse aqui ficou desse jeito? Porque como eu tava preparando massa para live, eu não quis colocar só uma receita no forno e eu esqueci que eu tinha ligado o meu forno e eu fui bater outra massa. Eu falei, ai, que saco, vou colocar a minha massa no forno pré-aquecido, né? E aí eu preciso falar sobre isso com vocês. Por quê? Porque tem muita gente que tá chegando agora.
né? Tem muita gente que já me acompanha há muito tempo, mas muita gente está chegando agora. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu afirmo, tá, com todas as letras, que não precisa pré-aquecer o seu forno para assar a massa do seu bolo, tá? Fabi, baseado no que você fala que não precisa pré-aquecer o forno? Eu sempre ouvi falar que precisa pré-aquecer o forno. Minha avó sempre me ensinou a pré-aquecer o forno. Talvez muitas pessoas, na verdade, eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que até lá no Google as pessoas elas estão baseadas nas suas avós. Porque não é possível. Porque as pessoas não querem desapegar e desenvolver seus próprios métodos e fazer seus testes. E quando eu falo que você pode assar seu bolo sem pré-aquecer o forno, presta bem atenção aqui. Quero falar bem pertinho para vocês aqui uma coisa. Gente, ó, quem me rebate falando, não é possível assar o bolo no forno frio. Ai, porque a Fabi tá louca, porque isso não existe. Eu quero falar, não existe mesmo. Não existe assar bolo no forno frio, gente. Quem que falou uma loucura dessa para vocês? Quando que eu vou colocar um bolo no forno frio e ele vai assar? De onde vocês tiraram um negócio desse? Claro que não vai assar. Vocês estão doidos? Então não vem falar que Fabi falou que assa bolo no forno frio, porque é mentira, ninguém assa bolo no forno frio, né? Agora, eu não asso bolo no forno pré-aquecido, existe uma diferença, tá? E eu vou contar para vocês o porquê. Bom, vamos lá. Por que eu não pré-aqueço o meu forno? Se eu pré-aquecer o meu forno, a minha massa vai estar crua e fria no momento que eu vou levar para o forno, certo? O que vai acontecer? Aquele ambiente já está todo quente e minha massa está fria e crua. Quando eu coloco essa massa lá dentro do forno, vai acontecer o que aqui? Um choque térmico, né? E a massa do meu bolo não precisa de choque térmico, ela só precisa de calor. Entende o que eu quero dizer? Se ela só precisa de calor, eu vou colocar dentro do forno e no momento que eu coloco dentro do forno, eu ligo o meu forno e esse calor vai começar aos pouquinhos, tá? Se eu colocar o meu bolo dentro de um forno que já está aquecido, esse choque térmico vai fazer com que meu bolo ele asse aqui por fora, porque é o lugar que está aberto, né? Então está exposto, vai assar primeiro aqui por cima. E esse calor vai demorar mais tempo para entrar lá para o meio. E o que vai acontecer? Eu vou olhar para o meu bolo e vejo que ele está douradinho, imagino que ele já esteja assado e vou tirar meu bolo do forno. E o que acontece? Meu bolo, ó, murcha. Quem nunca, né? Por que ele murcha? Porque no meio ele não está cozido o suficiente como ele está aqui na superfície, tá? Outra coisa, esse choque térmico faz formar uma barriga no meu bolo, que é exatamente o que aconteceu aqui. Pensa que essa barriga está pequenininha. Ó, mas não deixa de ter uma barriga aqui. E quando eu tenho uma barriga dessa, eu preciso cortar para nivelar. Quando eu faço esse corte, eu tenho um desperdício de bolo. Outro desperdício que eu tenho é de gás. Porque o tempo que eu levo para deixar meu forno pré-aquecendo, que não é em 2 e nem em 3 minutinhos, é no mínimo 10 ou 15 minutos, eu estou gastando gás à toa. Então, olha o tanto de desperdício que tem numa assada de bolo aí, né? Então, lembra que eu falei que o meu bolo não precisa de choque térmico, ele precisa de calor? É exatamente isso. Ele vai entrar lá e lá ele vai encontrar o calor. Só que ele vai encontrar o calor de uma forma gradativa. Ali o calor vai começar a surgir e vai espalhar por todo o ambiente e vai assar a massa do meu bolo de forma uniforme e não com um choque térmico, tá? Faz o seguinte, não acredita em mim não. Faz o teste e depois você me conta, tá? Então, recapitulando, a Fabi não assa bolo em forno frio, tá? Porque isso não existe. Nunca vi na minha vida alguém assar bolo no forno frio. Se alguém já viu, me conta, porque eu quero ver que mágica é essa. Mas a Fabi assa bolo num forno sem pré-aquecer, tá bom? Então, essa é a diferença. Algumas pessoas estão perguntando, e a segunda fornada? Ótima pergunta. É a dúvida de muita gente. Na segunda fornada, o meu forno vai estar mega quente.
eu vou desligar o meu forno, vou abrir a porta dele e vou deixar aquele calor, aquele vapor todo sair para dentro, para fora do forno. Isso não quer dizer que o meu forno vai esfriar, mas ele vai liberar aquele calor excessivo porque meu forno estava fechado. Aí você fala, ai Fabi, mas eu vou ter que esperar, né, ele baixar um pouco a temperatura, vai demorar muito tempo. O que você está querendo? Você não ia pré-aquecer teu forno? Não ia ficar lá 10, 15, 20 minutos esperando um forno aquecer? Você não vai esperar tudo isso para sair o calor do seu forno, você vai esperar metade disso. Quer dizer, menos da metade. Porque 3 a 5 minutinhos, o calor já foi embora. E aí o seu forno, ele vai estar morninho, mas não com aquele calor excessivo de quando o bolo estava lá assando, tá? E aí você coloca a outra fornada e liga novamente e começa todo o processo, tá? Agora, se você tem muitas encomendas, porque se você for um aluno Fabi Viana, claro que você tem muitas encomendas. Então eu aconselho você a comprar um forno maior ou comprar mais de um equipamento, né? Para te auxiliar aí na produtividade, tá bom? Não fique dependendo de um aparelho só não. Conforme a produção vai crescendo, vai investindo em mais utensílios, em mais equipamentos aí para te auxiliar. Tem várias alunas na live confirmando que realmente os bolos passaram a ter uma padronização. Isso é muito importante. Ótimo, deixa eu até aproveitar o gancho. Gente, eu brinquei nesse assunto, né? Porque eu acho engraçado quando as pessoas elas se referem ao meu método, né? Falando, não funciona assar bolo em forno frio. E realmente não funciona, gente. As pessoas distorcem as coisas. Eu nunca ensinei ninguém a assar bolo em forno frio, né? Em forno desligado, imagina. Mas eu preciso que vocês entendam justamente isso, que existe uma padronização. Quando eu asso o meu bolo num forno sem pré-aquecer, eu tenho a garantia de que eu vou ter um bolo o mais retinho possível, tá? Com isso, eu estou padronizando o meu produto. Eu não vou ter desperdício, eu vou assar muito mais rápido. Não pense que pelo forno estar frio vai demorar muito mais tempo para assar, porque é como eu falei para vocês, a massa do bolo precisa de calor e não de choque térmico, tá? O fermento, ele começa a reagir na hora que ele estiver no calor. Claro que ele acorda quando ele está em contato com líquido em temperatura ambiente, mas ele só acorda, ele não reage como ele tem que reagir. Essa parte de reagir é lá dentro do forno, tá? E não tem essa de, mas o forno tá frio, até ele aquecer, liga o forno da sua casa aí para você ver quantos minutos ele já está aquecido. Não demora nada, tá? É tempo suficiente para esse calor começar a penetrar no seu bolo. Tem perguntas relacionadas ao forno. Se tem diferença um forno elétrico para um forno a gás? Tem bastante diferença, gente. Mas o fato de ter diferença não quer dizer que um é melhor, outro é pior. Eu sempre acho que você tem que conhecer o seu equipamento, tá? Forno é um negócio complicado. Eu comparo forno com garrafa térmica, né? Você já viu alguém comprando uma garrafa térmica da mesma marca e ela se comportar de uma forma completamente diferente? Por exemplo, eu tenho uma garrafa térmica de uma marca, de um modelo, meu irmão vai lá e compra a mesma marca, o mesmo modelo. O meu café permanece quentinho o dia inteiro. O café dele esfria tipo em 1 hora. É assim que o forno funciona na nossa vida também, né? Então, cada forno é diferente do outro. Conheça seu equipamento e se ele não for bom o suficiente, você vai ter que trocar ou, sei lá, chamar um técnico e dar uma ajustada. Agora, a grande diferença do forno a gás para o forno elétrico é a distribuição de calor, tá? No forno elétrico, eu tenho um local fechado, onde aquela distribuição vai ser muito mais eficaz, né? Vai ser muito maior. Então, eu acabo assando a massa do meu bolo muito mais rápido. E eu tenho também uma massa mais sequinha, não tem passagem de ar por esse forno elétrico. Já no forno a gás, tem a maioria dos fornos, esses que não são embutidos, né? Eles têm passagem de ar, né? E a liberação do gás, ela às vezes vem de forma diferente. Então, você pode perceber que na chama, um lado é mais forte do que o outro, aí seu bolo fica capengo, ele assa mais de um lado do que do outro. Então, tem essas alterações no forno a gás, né? Não são em todos os casos, mas quando tem esse problema, geralmente é no forno a gás, tá? Só que tem uma vantagem também no forno a gás, não é só desvantagem, não. Por ter essas passagens de ar no forno a gás,
eu acabo tendo uma massa um pouco mais úmida do meu bolo. Então, se você der sorte de ter um forno legal, um forno bom, que asse por igual a massa do seu bolo, sendo a gás, você tem essa vantagem de ter uma massa um pouco mais úmida, tá? Por conta desse gás. Deixa eu falar sobre esses dois utensílios com vocês, porque isso aqui é muito importante na execução aqui da massa do meu bolo, tá? Dois utensílios inofensíveis, né? Que você pega assim de forma aleatória lá na gaveta da sua cozinha e vai mexer a sua massa de bolo. Não é isso que você faz? Gente, isso daqui pode se transformar em um grande... Na verdade, esse aqui pode se transformar num grande vilão na sua massa de bolo. E eu vou explicar por quê. Tem uma pergunta sobre a assadeira, Fabi. Assadeira? Pode falar. A altura da forma influencia na hora de assar? Influencia demais. Demais. Eu já vou explicar sobre esses dois utensílios aqui para vocês, mas vamos falar sobre a assadeira do bolo. Ó, eu prefiro assar os meus bolos nessas duas alturas aqui, ó. Dá para ver que são alturas diferentes? Ó. Tá? Essa daqui, essa assadeira tem 5 centímetros de altura e essa daqui tem 8 centímetros de altura. Poderia ter 10, tá? Não tem problema nenhum, ó. Eu não gosto de assar massa manteigada numa altura maior que essa daqui, ó. Seria, no caso, 10 centímetros, desculpa, 8 centímetros de altura. Eu não gosto, tá? Porque a massa manteigada, ela é uma massa pesada. Então, imagina essa massa crescendo dentro da minha forma, ela é pesada, ela é estruturada, vai chegar um momento em que esse peso vai ser tão forte que ela vai ceder, ela vai afundar. Então, para que ela continue com essa qualidade de uma massa manteigada, eu prefiro assar numa forma baixinha dessa, tá? Ó, 5 centímetros, ou no máximo nessa de 8, porque aí eu corto no meio, corto aqui e tá tudo certo, tá? Então, massa manteigada, nunca formas maiores que essa, tá? Agora, massa de pão de ló, né, que é a massinha lá, fofinha, molinha, não tem peso, gente. Então é o tipo de massa que eu posso assar em assadeiras mais altas, tá? Que ela vai crescer e vai ficar bonitona mesmo na assadeira alta. Agora, eu também não unto as laterais da minha assadeira, tá? Ó. Aqui tá soltinho porque é uma massa com bastante gordura, tá? Ó. Mas olha como fica bem bonitinha, sem untar essa lateral aqui. Às vezes eu só uso um papel manteiga aqui no fundo da assadeira. Aqui eu nem usei, eu passei desmoldante, tá? E por que eu não unto a lateral da minha forma? Para que meu bolo, na hora de crescer, ele não descole da parede e também vá para o meio, tá? Eu quero que essa massa de bolo, ela grude aqui na parede da minha assadeira, porque ela cresce, gruda e eu tenho certeza de um bolo retinho também, de um bolo bem niveladinho, tá? Porque ela grudou. Aí depois eu passo uma faquinha e solto, que tá tudo certo. Deixa eu falar sobre esses dois utensílios aqui, então. Gente, vamos aqui para o método, ó. Lembra do método espumoso que eu falei no começo para vocês? Que é pão de ló, genoise e chiffon? No método espumoso, por mais que pareça óbvio, eu não vou usar esse utensílio aqui, tá? Porque esse utensílio aqui, apesar de ser um bom misturador, por ele ser um formato de globo, né? Igual da minha batedeira, na hora que eu estiver misturando, eu vou tirando todo o ar que eu ganhei com esse método espumoso. Então pensa, eu bati tantos ovos para ganhar um ar, né, dentro da minha massa, que vai dar fofura na minha massa, eu vou com esse utensílio aqui, ó, acabei com tudo, acabou com o ar da minha massa, tá? Então nas massas de método espumoso, é a velha espátula. Tá? É com a espátula que eu vou lá de baixo para cima, delicadamente misturando, para não comprometer o ar da minha massa. Então, qualquer massa que vão ovos inteiros batidos, né, no método espumoso, ou na finalização eu vou incorporar claras em neve, eu não uso o fouet, tá? Então, ó, fouet não, tá bom? Para esse tipo de método. Então, o mais indicado é esse. Agora, numa massa amanteigada, que eu vou usar o método cremoso, né? E não vou ter adição de clara, nada.
aí eu posso usar tranquilamente o fouet, porque ele é um ótimo misturador e não vai comprometer o ar da minha massa. Entenderam? Deixa eu dar uma outra informação aqui rapidinho. Gente, isso aqui eu estava esquecendo de ensinar vocês. Essa dica aqui é muito importante, eu já estava passando batido, eu não ia falar para vocês. Quando você tira a massa da sua assadeira, você só espera ela esfriar. Ela esfriou, imediatamente você envolve ela num plástico filme, tá? E guarda. Se você vai usar, tipo, no mesmo dia ou no dia seguinte, você pode deixar em temperatura ambiente. Agora, se você vai usar depois de alguns dias, você pode armazenar na geladeira. Ou até você pode congelar, mas sempre enrolada, bem protegida para manter a umidade da massa. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, você pega aqui o filme, mas lembrando que essa massa precisa estar completamente fria, tá? Não vai fazer isso com a massa quente não, que é perigoso azedar seu produto. Então, ó, esfriou a massa. Fecha bem para não deixar nenhuma passagem de ar. Ó, e você guarda desse jeito aqui, tá? Bem embaladinha, porque dessa forma aqui tua massa não resseca, tá? A umidade, ela é mantida aqui e você vai ter sempre um bolo úmido, né, fofinho, bem mais gostoso do que você deixar a massa assim exposta, tá? Então essa é uma dica aqui que é legal vocês seguirem. Fabi, quantos dias a massa manteigada pode ficar na geladeira? Na geladeira até 7 dias, tá? Agora congelado até 90 dias. Temperatura ambiente eu não deixaria mais do que 2 dias, tá? Principalmente porque vai manteiga. Agora, a massa à base de óleo, ela pode ficar exposta um pouco mais de tempo, tá? Porque o óleo, ele é menos perecível do que a manteiga. Fabi, sobre usar o papel manteiga. Quando uso, penetra na massa e fica difícil de tirar. Por que acontece isso? Só penetra na massa? É, a base da assadeira. Não deveria estar difícil, porque o papel manteiga ele é grosso, né? Então, para você tirar, teria que ser fácil. Tenta passar desmoldante e não usa o papel manteiga. Aí depois você me fala. Eu tô achando estranho porque papel manteiga geralmente ele é grosso, né? E tem pessoas que usam até aquele papel toalha que é mais fino, né? Então é estranho se o papel manteiga grudar assim, penetrar na massa. Mas aqui eu não usei, ó. Aqui tá sem nada. Fabi, quando você congela a massa, ela perde consistência depois de congelada? Não, de jeito nenhum. Não, não perde consistência, mas atenção, quando eu congelo uma massa e descongelo, ela não tem a mesma validade, tá? Eu acho tão engraçado porque muita gente pergunta, posso congelar? Posso congelar? Até esses dias eu brinquei nos stories, né? Eu falei, nossa gente, eu acho que vocês têm um estoque, né, de freezer pela casa e vocês congelam tudo, porque eu não tenho o hábito de congelar tanta coisa, a não ser uma coisa que sobra, que eu realmente não vou usar para não ter desperdício. Mas gente, se essa massa aqui tivesse congelada, eu descongelaria, montaria o bolo e ele precisaria ser consumido em 24 horas. Então o congelamento faz com que perca a validade dele. Então por um lado é bom e por outro lado não é tão bom assim. Então quando eu descongelo a massa, eu perco a validade dessa massa. Esse bolo precisa ser consumido em pelo menos 24 horas, tá? Por que em 24 horas? Porque como ele foi descongelado, ele libera aquela água do congelamento e aquela água, ela pode levar a uma contaminação, proliferação de bactéria, tá? Então, por isso que é mais arriscado. Então, eu tenho a vantagem de congelar para não ter desperdício? Tenho, mas eu tenho a desvantagem de comprometer a validade do meu bolo. Tá, quanto tempo posso deixar uma massa à base de óleo na geladeira? É o mesmo tempo que eu falei para vocês, tá? A validade do bolo, na verdade, é assim, de 5 a 7 dias é uma validade legal para estar refrigerado, tá? E tudo vai depender, se for o bolo inteiro, tudo vai depender também do recheio que você está usando. Se é a base de fruta, se tem creme de leite. Então, tem vários fatores aí que comprometem a validade do seu bolo. Só a massa tem uma validade um pouco maior do que o bolo inteiro. Eu não deixaria
a mais do que 7 dias uma massa dessa de bolo, principalmente se eu trabalho com cliente, tá? Outra coisa que eu falo para vocês é o seguinte, procure usar o mínimo possível dessa validade para vocês. Deixa que o cliente use essa validade para ele. Então procure entregar o seu bolo mais fresquinho possível. Eu não consigo, desculpa gente, mas é uma particularidade minha. Eu trabalhei durante muitos anos com encomenda de bolo. Para quem chegou agora e não me conhece, eu tô só um pouquinho de tempo na confeitaria, 24 anos. Então eu já testei muitas coisas, tá? E uma dessas coisas que eu testei é exatamente sobre validade, tá? Eu acho inadmissível você fazer um processo todo de um bolo com medo desse bolo despencar, porque você não tem segurança na execução desse bolo, e você confeccionar ele em 3 dias. Você percebe que a partir do momento que você começou a fazer esse bolo, seja massa, recheio, cobertura, você já usou 3 dias de validade para você? É injusto isso. O seu cliente vai pegar um produto que não está fresquinho. E quanto tempo de validade vai ter esse bolo na mão do seu cliente se você já usou 3 dias? Então procure sempre, priorize isso, a produtividade, né, do seu trabalho, do seu produto, e entregar o mais fresco possível esse produto para o seu cliente. Aí você me pergunta, Fabi, mas é possível montar um bolo inteiro em um único dia? Bom, eu te ensino isso com as minhas receitas com o meu curso, tá? No meu curso eu te ensino exatamente quanto tempo você pode usar para montar o seu bolo. E sim, não é só possível montar um bolo num dia, como é possível você montar vários bolos em um dia. Como eu também sou professora de curso presencial, eu consegui fazer isso na prática para ensinar os meus alunos. Numa aula prática das 9 da manhã, presencial das 9 da manhã às 5 da tarde, eu fazia massa, recheio, cobertura e decorava 5 bolos, só para ensinar os meus alunos. Então só por aí você vê que é possível sim montar um bolo em um dia, tá? Então faça um produto fresquinho para você entregar para o seu cliente e deixar ele usar a validade para ele, tá? Não use para você, que é muito injusto isso. Fabi, por que a massa fica úmida em cima? Geralmente é excesso de gordura ou excesso de açúcar. Se for massa de chocolate, isso acontece muito quando você usa chocolate em pó e não cacau, porque o chocolate em pó tem acréscimo de açúcar. Quando tem essa alteração de açúcar na receita, né, tem esse bolo melado, né, que a gente chama.